no dia de hoje, né? Hoje é aniversário da OTAN também, né? E nesse dia desse aniversário, a Finlândia, que tem 1.340 quilômetros de fronteira com a Rússia, se junta à OTAN. O que isso significa nesse quadro já turbulento de guerra na Ucrânia? Diga lá. Pois é, isso é muito preocupante. Você junta com outras duas notícias que são importantes a gente colocar, e uma é o avanço russo sobre Bakhmut, né, que é a cidade, um enclave militar no meio praticamente da Ucrânia, que os russos estão avançando bastante lá, e isso significaria terminar rapidamente com a guerra. E você junta com a ida do nosso Celso Amorim de surpresa a conversar com o Putin, e na saída o Celso Amorim diz claramente que as portas da paz não estão abertas, né? Aquela linguagem que o Amorim usa ali é uma linguagem diplomática, os diplomatas eles têm essa condição, eles dizem coisas sem dizer. Então, o que o Amorim foi fazer lá foi exatamente dar um drible no Itamaraty brasileiro, que estava já dizendo o presidente Lula em diversas coisas, foi conversar direto e talvez até com um nível de expectativa alto de que pudesse entrar num processo de pacificação dessa guerra, e não conseguiu, né? Sai de lá frustrado nisso. E isso nos coloca um cenário em que a Rússia, se você pegar a fala do Lavrov deu uma entrevista agora há pouco tempo dizendo que eles já tomam a União Europeia inteira como um bloco inimigo da Rússia, né? Então, eu tenho a impressão que os norte-americanos tentaram usaram a Ucrânia o quanto eles puderam para desgastar a Rússia e o quanto eles puderam para gastar recursos russos, e quando os russos disseram, chega, a Ucrânia não vai mais nos sangrar, nós vamos fazer o que tem que ser feito aqui, acabar com a brincadeira, ao custo das vidas ucranianas, eles passaram para um outro nível de desgaste utilizando a Finlândia. Vamos lembrar que a Finlândia tem problemas com a Rússia. Durante a Segunda Guerra, nós vamos ter a Finlândia entrando em guerra diretamente com a União Soviética. A União Soviética queria assegurar o seu território, e a Finlândia também tem uma história bastante profunda ali com grupos de extrema-direita. Todos os países nórdicos, de alguma maneira, flertaram com o nazismo, e isso certamente não vai passar incólume. Vamos ver o que o Putin vai se manifestar nas próximas vezes. Ainda havia, no ano passado, a esperança de que a Turquia viesse a vetar a Finlândia. A Turquia em diversos momentos fez isso, mas parece que a Turquia entrou num acordo aí comercial com a União Europeia e não vai fazer isso. Então o mundo se torna ainda mais perigoso e ainda mais imprevisível. Mais imprevisível. E como é que você vê a tentativa de mediação do Brasil, Horta? Você mencionou a viagem do Celso Amorim. Eu acho que foi uma tentativa do presidente Lula, né? O presidente Lula... Vamos botar isso em pratos normais. O presidente Lula fala A, o Itamaraty fala B. Ou, no máximo, o Itamaraty fala um A meio fechadinho, né, para não concordar com o presidente. O presidente declarou a proximidade com os BRICS, o presidente declarou neutralidade na guerra, e o Itamaraty foi lá e assinou até decisões, né, votou até a favor de decisões específicas. Então, o presidente Lula, me parece que resolveu... Nos últimos 15 dias, o presidente Lula vem puxando muito os seus opositores internos, vamos dizer assim, né? Os teimosos, os que não querem efetivamente seguir o caminho que o presidente dá, ele está chamando às falas essas pessoas, e o Itamaraty mais ou menos isso. Ele manda o Celso Amorim, obviamente que o Celso Amorim vai lá como um representante de Luiz Inácio Lula da Silva, diretamente com o Putin, né? E para desfazer todo aquele mal-estar que tinha ficado desde a votação do Brasil na ONU a favor das teses da Ucrânia e condenando a invasão russa, que internamente foi dada uma desculpa de que não, é uma votação técnica, o Brasil apresentou um texto alternativo, tudo balela. O Brasil votou efetivamente contra a Rússia, e o Putin, na época, declarou que entendia, mas que, né, obviamente, isso tem um peso. E agora o Celso Amorim tenta tirar esse peso, tenta recolocar o Lula nesse tabuleiro novamente, até porque a viagem para a China ainda não aconteceu, né? Então o Lula provavelmente depois da China talvez passasse na Rússia se o Putin fosse receptivo,
Mas parece que isso não vai acontecer, porque o Putin entrou em modo de defesa, como qualquer líder numa situação onde ele está entraria, e agora vai usar todos os seus recursos, obviamente no sentido de maximizar as chances da Rússia vencer essa disputa com a União Europeia e Estados Unidos, né? Então, acho que o Brasil está definitivamente fora dessa jogada internacional aí. Eu acho que o recado do Putin é exatamente esse: olha, vocês perderam a chance de vocês, agora deixa que a gente resolve. Então, se você chegou até aqui, a gente tem muito a agradecer e a gente vai pedir para você deixar o seu like, como sempre, e ali do ladinho tem uma opção, dá uma olhadinha um pouquinho abaixo aqui, o Valeu Demais. O Valeu Demais é uma forma de você continuar ajudando o nosso canal a combater essa desinformação que está acontecendo ali. Nós também agradecemos.